Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, continuando aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre o filo anelídeo. Para você assistir esse vídeo aqui, é importante que você tenha assistido antes o filo nemateuminto, tá? Que são os vermes cilíndricos, lá como exemplo, a lombriga. Por quê? Porque nesse vídeo aqui a gente vai falar de pontos evolutivos e de características que eu comentei nos vídeos passados. Então, para você entender bem, tem que ter assistido o nemateuminto antes, tá? Então vamos lá, filo anelídeo. Quem pertence a esse filo, né? A palavra anelídeo, pessoal, ela vem de anel, justamente porque esses animais têm um corpo aí todo divididinho, todo segmentado, como se fosse anéis. Então, um exemplo clássico é a minhoca, tá? O corpo todo metamerizado, segmentado aí nessas porções. Ahn, então, nós temos como exemplo não só as minhocas, né? Mas os vermes marinhos têm um corpo segmentadinho, vai ser incluído aí nesse filo, e as sanguessugas. Então, a gente tem esses três exemplos clássicos aí de animais que pertencem a esse filo. As características gerais. Então, como eu já falei para vocês, o corpo segmentado em formato de anéis. São animais cilíndricos, né? O corpo tem esse formato. Ser triblástico, pessoal, já é uma característica que vinha desde o filo plateuminto. Todo mundo para frente vai ser triblástico. Protostômio, nós comentamos no filo dos nemateumintos, que quer dizer que quando esse animal ele é um bebezinho, ou seja, quando ele está no desenvolvimento embrionário, surge primeiro a boca, depois o ânus. Então, são animais que apresentam boca e ânus, tá? Então, lá no nemateuminto, que são vermes cilíndricos, surgiu lá o ânus. Então, todo mundo agora para frente vai ter a presença da boca e do ânus. Agora, isso aqui é um ponto evolutivo importante, olha só. A questão de ser celomado, né? Então, eles apresentam o celoma. O que que é o celoma? É o líquido que fica aqui na cavidade entre a mesoderme. Então, as minhocas, elas, se a gente fosse cortar elas, né, em partezinhas, nós conseguiríamos ver essa estrutura, né? A ectoderme em azul, mesoderme em vermelho. Se vocês repararem, né, como eu já expliquei no vídeo anterior, aqui, dentro da mesoderme tem uma parte branca, então entre a mesoderme e essa porção branca é uma cavidade preenchida por um líquido que se chama celoma, e aí nesse líquido, esse líquido ajuda na movimentação do animal. É por isso que a minhoca tem aqueles movimentos disparados, né? Quando a gente tenta pegar uma. Então é devido à presença desse líquido ali no corpo que ajuda na locomoção. Então são animais celomados. Lembrando que plateuminto, vermes achatados, exemplo planária, acelomados. Nemateuminto são pseudocelomados e agora anelídeo é celomado. Pessoal, de anelídeo para frente, todo mundo vai ser celomado. Interessante é isso, que vocês fixam aí quem surgiu, né? Qual foi o filo que surgiu, a novidade evolutiva, e isso meio que se repete nos outros filos seguintes, tá? Beleza. Simetria bilateral é uma característica que, se a gente cortar esses bichos, né, ao meio, a gente vai ter duas partes iguais, eles são simétricos. Aspectos fisiológicos. Então, o sistema digestório já não é uma novidade aqui nesse filo, surgiu lá nos nemateumintos, né? A presença da boca e do ânus. Sistema circulatório fechado. Olha só. Sistema circulatório fechado. Pessoal, são os primeiros animais a apresentar sangue, né? Não sei se vocês já ouviram aí falar que as minhocas são famosas por ter vários corações, justamente porque o corpo é longitudinal e para circular o sangue elas precisam ali de um coração, né, eficiente. Na verdade, eles têm mini corações, né? São corações muito pequenininhos, são distribuídos pelo corpo para ajudar nessa circulação. Então, o sangue vai circular por dentro de vasos sanguíneos, tá? Isso é também uma característica evolutiva que está surgindo nesse filo, ter a circulação. Para a excreção, eles vão apresentar pardinefrídeos. O que que é isso, né? São estruturas, tá? Similares aos néfrons, mas bem mais simples, que eles vão conseguir ali liberar suas excretas. Lembrando que excreta composto de base nitrogenada, como por exemplo a urina.
a respiração, né? Os oligoquetas, quem são os oligoquetas, né? O grupinho das minhocas, que são animais terrestres, no caso, por ter a pele bastante úmida, tá ali em ambiente úmido, faz a troca gasosa por meio da pele, tá? Por meio do corpo. Já as poliquetas, quem são as poliquetas? Os vermes marinhos, por estarem no mar, eles têm ali aberturas, né? Que são as brânquias, que conseguem fazer a troca de gás do oxigênio dissolvido em água, beleza? Aqui pra gente ver um pouquinho a parte interna, né, da digestão da minhoca, então a gente tem aí a algumas regiões importantes, como por exemplo a boca, a faringe, o papo, moela, né? Nós temos ali a parte do intestino, onde acontece a absorção de nutrientes, e por fim o ânus, onde tem ali a liberação de excrementos, né? Então a moela aqui, ela vai esmagar o alimento, né? Como se fosse dente, realizando ali uma digestão mecânica, né? No intestino vai acontecer a digestão extracelular e química ali dos nutrientes, e a eliminação pelo ânus, né? Então, podem ver aí no corpo desse ser vivo, no caso a minhoca, que é o exemplo clássico, a gente tem um processo digestivo mais eficiente. Aqui nessa imagem, mostro para vocês os metanefrídeos, né? Que são os nefrídeos, as estruturas, olha só, onde vai acontecer lá a excreção. Então, a gente tem aqui os metanefrídeos, que são essas estruturas. Podem reparar aqui o celoma, que é o líquido que fica na cavidade interna do corpo. Nós temos ali a bexiga, que tem armazenamento e a eliminação de urina no tubo coletor. Então, aqui tá mostrando para vocês mais ou menos como aconteceria o processo de excreção desses animais. E aqui a gente tem a circulação, né? O coração, onde passa aí o sangue por capilares, por veias e artérias, ou seja, dentro de vasos sanguíneos, e aí é considerado uma circulação fechada. Pessoal, terminando aqui sobre os aspectos fisiológicos, né? Eu peguei os pontos principais para vocês. De novo, eu não acho tão importante a gente ficar concentrado em decorar informações, mas sim entender o contexto e de que vocês notem os pontos evolutivos que vão surgindo aí de um filo para outro, tá? A importância das minhocas no solo, né, pessoal? Como as minhocas elas se encontram ali no ambiente terrestre e úmido, elas têm uma importância muito grande para a fertilização das plantas. Então, elas cavam túneis ali, né? Deixa ali o solo mais arejado, mais fofinho. E como elas fazem túneis, buraquinhos, isso deixa o solo mais permeável para a penetração de água da chuva, principalmente, para fertilizar aquele solo, né, para possibilitar o crescimento de vegetais. Então, elas também vão participar ali na decomposição, né, porque elas se alimentam de folhas caídas, tá? As fezes das minhocas é o famoso humus, né, que tá ali presente na terra, né? Solo umífero que a gente chama, e essas fezes elas são maravilhosas, muito boas para poder ajudar ali no processo de fertilização das plantas. Então, as minhocas têm uma importância muito boa ali na terra, tá? No solo, principalmente para os vegetais. Agora aqui a gente vai separar os 3 exemplos clássicos de animais, minhocas, vermes marinhos e sanguessugas, em classes, né? Então, a gente tem aqui a classe Olichaeta, mas se fala oligoqueta. Chaeta significa cerdas, oligo significa pouco, quer dizer que são animais com poucas cerdas. No caso, é as minhocas. Se você pegar uma minhoca na mão e ficar olhando, ela tem bem pouquinhas cerdas, ou seja, parece pelinhos aqui ao redor do corpo, tá? Então, por ter poucas cerdas, vai pertencer aí à classe, a gente classifica o filoanelídeo pela quantidade de cerdas e o habitat em que ele se encontra. No caso, então, as oligoquetas que representam as minhocas são terrestres, né? A gente tem a presença do clitelo, que eu já explico o que é isso, e a presença de poucas cerdas, por isso oligoqueta. Queta de cerdas, oligo de pouco, tá? Esse clitelo, pessoal, só aparece em minhocas que estão na fase adulta, já estão prontas para reproduzir. Então, geralmente, se você vê uma minhoca que não tem clitelo, essa minhoca ainda é jovem, ela é adolescente, ela ainda não está pronta para reproduzir. A partir do momento que a minhoca, né, ela apresenta esse clitelo, ela já é madura para poder reproduzir, tá? Então, é um sinal de amadurecimento sexual. Bom, as poliquetas, né, ou como preferir, polichaetas, são
Os vermes marinhos. Ops. Então, olha só. Chaeta, de novo, significa cerdas e poli significa muito. Esses animais apresentam muitas cerdas e é bem visual isso na imagem, né? São vermes marinhos, então vai estar aí no ambiente aquático, né? Principalmente no mar. E por fim, pessoal, a última classe aí, o último grupinho, Irodínia, ou também pode ser chamada de Aqueta, tá? O que que é a Aqueta? Lembra que sempre em biologia o A é de negação, quer dizer não tem cerdas, tá? Então, Aqueta, Achaeta ou Irodínia é tudo a mesma coisa. Significa não ter cerdas. Então, por exemplo, as sanguessugas elas não têm nadinha de cerda, são animais bem lisinhos aí, né? Bem úmidos, só com segmentos. A gente vai encontrar aí principalmente na água doce e em locais úmidos quentes, tá? Beleza, então essas são as 3 classes aí do filo anelídeo. Oligoqueta, poliqueta e aquetas, ou irodínia, tanto faz. Bom, hora da reprodução, para a gente finalizar esse vídeo, então eu coloquei aqui os pontos principais da aula, né? A reprodução, como vai acontecer a hora do love. As minhocas, pessoal, né? Vou focar na reprodução das minhocas, são seres hermafroditas, ou seja, uma minhoca, né? Não existe minhoca e nem minhoco. Quer dizer, existe minhoca, mas não existe minhoco, né? Não temos aí macho e fêmea, seres dioicos, nós temos seres monóicos. O que quer dizer monóico, né? São seres que apresentam aí os 2 tipos de célula. Então, se eu pegar uma minhoca, tá? Vou desenhar aqui uma minhoca, ela não vai ter. Nossa, a minha minhoca, né, gente? Desenhar uma minhoca, ela não vai ter aí, tipo, só o espermatozoide ou só o óvulo. Nesse caso, as minhocas, elas apresentam as 2 células reprodutoras, tá? Espermatozoide e óvulo. Só que, nossa, então se ela apresenta as 2 células reprodutoras, né? Elas são hermafroditas, não existe minhoco, é tudo minhoca, então quer dizer que elas conseguem se reproduzir sozinha. Não, não. Elas precisam de uma outra minhoca para reproduzir. Isso acontece geralmente mais em horários noturnos, né? Então a gente tem aqui a representação de 2 minhocas. Reparem que elas se encontram invertidas. Então, olha aqui o clitelo dessa, né? E onde está o clitelo dessa? Então, elas se encontram aí de forma invertida, né? A boca no ânus de uma, né? Então, aqui a boca no ânus de uma e aqui o ânus na boca da outra. Então, a gente fala que é uma reprodução cruzada, tá? É justamente por isso que aquela minhoca, aquela música, né? Aquela minhoca, ó. Aquela música, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Não dou, não dou, não dou, não dou, não dou. Então eu vou roubar. Minhoco, minhoco, você é mesmo louco. Beijou o lado errado, a boca é do outro lado. Justamente porque beijou o lado errado, porque a boca é do outro lado, porque eles se encontram invertidos, né? Então a boca, né? A parte da boca se encontra aqui no ânus da outra minhoca. Beleza, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer que essa minhoca número 1, que é de cima, e a minhoca número 2, que é de baixo, elas vão trocar espermatozoides, tá? Então, o espermatozoide da de baixo vai lá para a minhoca de cima e o espermatozoide da minhoca de cima vai lá para a minhoca de baixo. Então, essa troca de espermatozoide vai possibilitar que as 2 minhocas saiam grávidas. Então, o espermatozoide da de baixo indo para de cima vai fecundar o óvulo da de cima. E o espermatozoide da minhoca de cima vai fecundar o óvulo da minhoca de baixo, minhoca número 2. A partir do momento que aconteceu lá a fecundação, a gente vai ter a formação dos ovinhos, que vai ser impulsionado, liberado, né, através do clitelo. Então, o clitelo, ele consegue empurrar esse casulo cheio de ovinhos, e esses ovinhos vão sair ali pelo corpo da minhoca, né, e, claro, das 2 minhocas, né, e depois esses ovinhos vão eclodir, e a gente vai ter ali liberação de várias minhoquinhas. Então, as 2 saem grávidas, as 2 precisam se encontrar para a reprodução, tá, pessoal? Então, acho que é isso. Eu encerro aqui esse vídeo e até a próxima. Tchau!